Olá! Cerrado Rural Agronegócios entrevista o novo presidente da Associação dos Produtores de Sementes da região do Mato Piba, o também sementeiro Idoni Grolli. Olá, Idoni, tudo bem? Presidente, no cargo desde janeiro deste ano, já deu para perceber, já tomar pé da situação de qual é o quadro da indústria sementeira na região e no Brasil? Bom, em termos de infraestrutura, eu posso garantir que nós estamos com a capacidade e na verdade, além da capacidade, estamos ofertando em torno de 5 milhões de sacas de semente esta safra 2020-2021. Isso serve para atender 100% das áreas cultivadas no Mato Piba, nos 4 estados, e além disso estamos exportando soja para os outros estados. Se os outros estados estão recebendo, é sinal que somos competitivos em qualidade, em preço, em logística e por aí vai, que são as coisas que são necessárias para competir no mercado tão técnico igual o mercado de sementes. Da parte da administração, da associação, estamos voltados para a legalização e a melhoria da nossa legislação. Veja bem, uma base de produção de sementes que compõe o maior negócio do Brasil não pode estar sujeito a piratarias, a transferência de doenças via semente para os consumidores, colocando em risco o negócio soja no Brasil, principalmente soja. Então a associação tem como objetivo, por ela estar ligada à pesquisa, tanto do germoplasma como em pesquisa de novas tecnologias, é ela que multiplica e leva ao agricultor, ela tem essa responsabilidade de fazer isso de forma organizada, ofertar cultivares que atendem a todos os consumidores, tanto em ciclo como em doenças, em todas as características necessárias para que se faça aí com todas as adaptações necessárias para se ter altas produtividades. Então, mas nós não podemos fazer isso se não tiver uma legislação que contemple todo esse processo e que dê segurança para que tenhamos investidores que coloquem recursos e tempo para fazer todo esse processo aí, atender com a quantidade necessária. Então, nós temos, num período muito rápido, houve a mudança tecnológica com transgenia, com uma série de outras coisas que nós devemos colocar dentro da nova legislação para que fiquem contemplados e que todos os parceiros, que todos os competidores saibam que as regras claras serão obrigatórias para que os melhores investidores e os melhores profissionais investam dinheiro nesse setor. Presidente, os produtores de grãos da região do Mato Piba, do Brasil como um todo, estão plenamente conscientizados da importância da semente certificada, evitando a pirataria? Bom, isso aí, na verdade, nós temos aí uma legislação que dá o direito dos agricultores salvar a própria semente. Existem grandes fazendas com grandes estruturas que podem fazer isso com qualidade. Isso é legal, isso é tranquilo. O que a gente tem de preocupação são que a gente não tem um controle desse volume. Nós não sabemos o que é semente salva de pirataria, porque ela não tem documento, nenhuma das duas. Uma transita de uma propriedade para outra e de um vizinho para o outro, e a outra é o uso próprio. Portanto, com essas inseguranças e com essa falta de rastreabilidade, eu diria, e levantar volumes, como é que os sementeiros organizados podem fazer um trabalho de oferta de sementes? Cada um faz um planejamento com um volume e no final
pode chegar um momento em que os agricultores salvam sua semente e aí sobra. No outro ano os agricultores não sobram semente e aí falta. Então nós precisamos organizar essa cadeia para que ninguém tenha prejuízo. Um ano faltar semente para o consumidor, um ano sobrar semente dentro dos galpões dos sementeiros. Nós do Mato Piba temos 5 milhões de sacas ofertadas esse ano para os consumidores. Nós sabemos que isso praticamente atende o total dos agricultores, só não sabemos o quanto tem de estoque de uso próprio na região. Então, pelo fato de não saber, a gente não sabe se isso é pouco ou se é bastante. E tem muita semente que está saindo que vai para os outros estados, principalmente Mato Grosso ou para o norte, aqui Pará, Roraima, Amapá. Então, essas inseguranças, por um lado, leva a cada um ter uma preocupação com o seu negócio. E por outro lado, a pesquisa precisa de recursos. Esse é um problema também. Quem é que está bancando a pesquisa? Os sementeiros, eles são recolhedores de dinheiro para entrega para pesquisas. Então, esse recurso que é arrecadado, quanto mais pesquisas. Hoje no Brasil se encontra muitos agricultores produzindo acima de 100 sacas por hectare, não foi só pelo fertilizante, mas sim pelas inovações técnicas e inovações tanto de germoplasma como de transgenia que levaram a ter isso. Então eu acho que esse é um processo que nós temos que continuar investindo para poder continuar tendo produtividade. Presidente Doni, e no âmbito da associação da APROCEM, qual é a estratégia, que tipo de trabalho que a associação faz para evitar a pirataria de sementes? O sementeiro não quer que o consumidor leve doenças para a casa deles e nem que os grandes empreendedores que estão produzindo genética desistam. Porque não temos mais uma Embrapa, não temos mais as universidades que geravam germoplasma por aí. Nós temos grandes empresas que têm acionistas na outra ponta, que colocam seus recursos lá em função de um resultado econômico das empresas pesquisadoras. Se começar a ter menos resultado econômico, é menos interesse em colocar recursos. Então, nós não podemos colocar o maior negócio do Brasil na área de exportação no risco de que não tenham todas as tecnologias disponíveis no mundo, aqui no Brasil também. Porque senão como é que nós vamos competir no mundo com tecnologias defasadas? Nós não podemos, nós temos que estar sempre na ponta tecnológica, porque nós estamos competindo com o mundo. O Brasil cobra juros altos e não tem subsídio, enquanto que os maiores países do mundo, os países ricos, todos eles subsidiam a agricultura. Veja bem, nós temos que produzir em longas distâncias, sem uma infraestrutura boa, sem subsídio, pagando juros caros, e além disso, se nós não tivermos as tecnologias disponíveis para competir com os demais, aí estaríamos realmente colocando em risco o maior negócio da exportação brasileira. Então, isso é uma defesa nossa. É claro que nós estamos defendendo por estar dentro do jogo, mas a defesa nossa é que o Brasil nunca fique defasado em termos tecnológicos e que o mundo inteiro, quando encontrar uma nova tecnologia de produção, traga imediatamente para o Brasil, porque aqui ele vai ter ganhos, ele vai ter uma resposta de mais consumidores e o negócio dele vai ter um valor maior. Essa é essa ligação da pesquisa, do desenvolvimento, da multiplicação e a chegada no agricultor. Essa cadeia, se o mundo tem acesso, nós queremos colocar à disposição do nosso cliente, nosso consumidor, o agricultor brasileiro. Presidente, como é que o setor produtivo de sementes e as UBS, Unidade de Beneficiamento de Sementes, estão trabalhando durante esta pandemia? O fornecimento, o abastecimento para a próxima safra está garantido, presidente?
O abastecimento está garantido. O agro, todo mundo sabe que não teve nenhum problema. Ele como atividade essencial, ele está em atividade. Todas as nossas unidades, os nossos sócios, todos eles se reportaram para a associação dizendo que estão operando normalmente. Foi um ano difícil em função climática, que choveu, mas como tem hoje as unidades, as nossas UBS estão adaptadas com grandes secadores, com câmaras frias, então nós temos uma capacidade de salvamento de sementes muito grande. E a rotina de beneficiamento, a rotina de colheita, ela não foi afetada, como não foi afetado também o resto das atividades agrícolas, os agricultores nas suas colheitas, no seu transporte, no seu armazenamento, não foi afetado, a indústria sementeira também, porque na verdade o sementeiro também é um agricultor e ao armazenar ele só está armazenando de forma diferente, retirando da lavoura de forma diferente, mas a atividade, a rotina não foi prejudicada. Presidente, qual a análise que o senhor faz da safra que terminou agora? E qual a expectativa que o senhor, o setor de sementes, tem para a próxima safra, de uma forma geral, no campo das sementeiras e no campo da produção de grãos? Bom, em termos de semente, análise desse ano, nós estamos ofertando a mesma quantidade praticamente do ano passado, a quantidade em torno de 5 milhões de sacas de soja. E em termos de expectativa, nós colhemos uma safra onde adquirimos os insumos com $1 em torno de 3,80 e nós estamos vendendo com dólar de 5,50, 5,70. Então nós estamos vendendo os nossos produtos com câmbio favorável para a venda. E agora nós achamos que já estamos no limite superior da desvalorização do real. Na medida que a pandemia aí, se encontrar alguns remédios ou vacinas, é bem provável que começa a economia a funcionar, o real começa a se valorizar, então há um grande risco de você comprar os insumos com câmbio alto e depois vender a soja com câmbio mais baixo. Porque em termos de cotação internacional em dólar, nós estamos assim num preço muito baixo. Se não fosse o câmbio nos ajudando, nós teríamos aí uma enorme dificuldade na remuneração da nossa atividade. Então, as sementes são os insumos e os insumos são adquiridos por agricultores. Quanto mais capitalizado, mais sólido, mais saudáveis nas suas atividades, mais os negócios em si ficam normais, né? Então o que o sementeiro torce é para que a atividade seja lucrativa e aí toda a cadeia fica normal, fica tranquila e não sofre nenhum problema externo, além da boa gestão de cada unidade.